Muito bom dia, amados irmãos. Deus nos abençoe. Estamos agradecidos a Ele por mais esta oportunidade, por Ele nos dar vida, saúde, disposição para estarmos juntos em torno de Sua palavra. As más conversações. Bem, palavras podem dar vida e palavras também dar morte. Nós ouvimos muito a respeito disto, de falar. Mas são coisas que a gente não pode esquecer, de vez em quando tem que ser lembrado, né? Porque nós devemos observar aquilo que falamos. Eu tenho pedido ao Senhor ajudar-me a não falar aquilo que é incorreto, aquilo que venha entristecer o Espírito Santo, aquilo que venha, de alguma forma, levar as pessoas a terem dúvidas a respeito da palavra, que seria algo terrível. Porque Pedro disse: aquele que falar, fale segundo as Escrituras, segundo o Espírito. E Jesus, ele disse algo forte. Em Mateus capítulo 5, no verso 37, ele diz: seja, porém, a tua palavra. Você já sabe o restante, né? Sim, sim, não, não. Que disto passar vem do maligno. Não é pesado? É bem pesado. Porque por isso é que nós devemos ter cuidado com as nossas conversas, com as nossas palavras, com os ensinos, porque não é uma brincadeira isto. As pessoas que confiam na gente, elas atentam para aquilo que a gente fala, e é uma grande, terrível responsabilidade. Veja que Isaías, no capítulo 6, quando ele esteve na presença de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de lábios impuros, palavras impuras. Meus irmãos, não convém que seja assim, né? Não convém que nós sejamos tão volúveis assim em palavras, de falarmos aquilo que não convém, aquilo que não deve ser dito, mas devemos procurar falar boas palavras conforme o conselho de Paulo a Tito, palavras temperadas com sal. Então esta é a recomendação de Jesus: seja, porém, a tua palavra, o teu falar, sim, sim, não, não, que disto passar vem do maligno. Bom, antes ele tinha falado sobre o juramento. As pessoas estão conversando e às vezes discutindo, e a outra não está acreditando, então ele faz um juramento. Então no Antigo Testamento lá, dizia assim: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, agora Jesus já vai mudar a sentença. Eu, porém, vos digo. Veja que muda, meus irmãos. Eu, porém, vos digo. Quando Jesus falou a respeito de Elias vir restaurar todas as coisas, o que ele disse? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo. Quer dizer, ele estava totalmente
dizendo que aquilo já era coisa do passado. Como a lei era do passado, então aquilo também era do passado. Quando você jurar, você vai cumprir o seu juramento. Então os discípulos lhe perguntaram a Jesus, mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então aí eles aplicam que Elias viria depois. Mas o que Jesus diz no verso 12? Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. A mesma coisa está aqui. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos declaro. De modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então Jesus mudou totalmente a sentença. Jesus estava dizendo da agora para frente, Elias já veio, eu porém vos declaro, eu porém vos digo. Então nós não devemos usar essa prática de juramentos, mas seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. Diga o que é correto. Às vezes a gente tem aquele problema, certeza absoluta. Bom, não tem necessidade, não alterou em nada. Se você tem certeza, é certeza. Você já disse certeza. Por que ao acrescentar absoluto? Não há necessidade. Agora, por quê? Sim, sim, não, não. E o que disso passar vem do maligno. Agora eu quero falar um pouquinho sobre essas más conversações. Nós vamos 1 Coríntios capítulo 15, do verso 33. Paulo deixa esse recado para nós. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós nos ajuntamos, que tipo de conversas, que tipo de assuntos nós estamos lançando ao ar? Não vos enganeis. Palavras devem ser ditas com firmeza. As más conversações corrompem os bons costumes. As rodinhas, após o culto, antes do culto, palavras que magoam as pessoas, entristecem, humilham as pessoas. Palavras jogadas ao vento apenas, mas magoam os corações. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. As pessoas, quando estão bêbadas, às vezes dizem coisas que elas não diriam que se estivessem sóbrios. Difamam, xingam, humilham. E aí então Paulo está recomendando: tornai-vos à sobriedade, sejamos sóbrios nas nossas conversações. Vamos falar palavras que edificam, palavras que ajudam, palavras que encorajam, porque isso é justo. Fora disso, será que nós não vamos estar pecando? Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Aí na sequência ele diz: porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. As pessoas sem conhecimento
não leem a Bíblia, não meditam nas Escrituras, não oram. E então vão conversar com as outras, expõem os seus próprios pensamentos, enganando as pessoas, levando as pessoas a ficarem em dúvida quanto à Bíblia Sagrada. Vejam bem, se esta Bíblia hoje não é suficiente, coitado dos nossos irmãos que foram confiados nela, né? Ali, Paulo está nos instruindo, nós devemos amar a correção, a instrução, por palavras de vida eterna. Repetimos ainda outra vez belas palavras de vida. Temos também uma outra escritura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que vai nos ajudar também. Começa aí no verso 6, porque essa palavra que Paulo usou aqui na 1 Coríntios capítulo 15, corrompem os bons costumes, ela tem o seu significado. Essa palavra usada para nos corrigir, para nos ajudar. As más conversações corrompem. É um ditado que ali, como eles falam, um provérbio, né? Usado ali no tempo antigo. Então ele era muito comum no mundo ali antigo, essa declaração. E ele é comparável ao que nós vamos ler agora na primeira carta aos Coríntios, versículo 6. Porque aqueles crentes de Corinto, com um ponto de vista defeituoso acerca da ressurreição, não somente tinham sido influenciados pelas más companhias com que se misturavam, mas por sua vez estavam corrompendo outros crentes da congregação. Então as pessoas vão fermentar a sua fé, fermentar a sua vida na congregação. Eles não creem no que é ensinado e ficam ali rodeando, fermentando as pessoas com as suas más conversações pecaminosas, fermentando as pessoas. Não crê? Vai embora. Mas não, quer destruir os outros. Quer roubar a confiança, quer roubar a fé da palavra nos demais também. Quer ir para o inferno, mas não quer ir sozinho. Quer transgredir a palavra, mas não quer transgredir sozinho, quer enganar outros. Então vamos ao que Paulo nos diz. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Isso quer levedar todo o corpo de ministros, ao corpo ali, aos membros todos. Eles querem acabar com a igreja de Deus. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Jesus já disse. E se você se deixar levar por este engano, esta mentira do diabo, você estará caindo num laço terrível. Então continuemos a leitura. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Porque a pessoa pode estar sinceramente enganado, sinceramente falando uma mentira, achando que aquilo é correto, mas é contra as Escrituras. Por isso é necessário, meus irmãos, que busquemos o conhecimento, porque Oséias 4:6 já dizia: o meu povo foi destruído por lhe faltar conhecimento, por não buscar o conhecimento. Não dê ouvido aos fuxicos do diabo. Eles estão na igreja querendo destruir a sua fé na palavra. Vamos fazer festas? Vamos.
Mas quando formos fazer festa, não leve o seu fermento mentiroso. Vá à festa, mas vai com um espírito cristão, de falar aquilo que é correto a respeito das pessoas, da Bíblia. Pois celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade. Pessoas maldosas, maliciosas, inescrupulosas, que levam as pessoas a ficarem em dúvida em relação à palavra de Deus. Mas façamos festa com os asmos da sinceridade e da verdade, sem esse fermento da malícia, sem esse fermento da maldade, do engano. Mas você quer estar enganado e quer enganar os demais, quer tirá-los do companheirismo da palavra. Você está fazendo isso para a destruição própria. Arrependa-se e volte para o verdadeiro caminho da verdade. E Deus te abençoará. Que Deus nos ajude a ficarmos firmes nesta Bíblia preciosa. Que Ele nos proteja desses espíritos enganadores, desse fermento da maldade, do fermento da malícia, das más conversações. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que Deus nos fortaleça na palavra. Amém.